Muy buenos días a todos. Primero quería corroborar si pueden escucharme. Vamos a dar inicio a la reunión. Ya vimos unos 5 minutos para que se puedan ir integrando los demás colegas. Igualmente, pues van a ir integrando conforme avance un poquito el tiempo. Me dice Marci que se escucha muy bajo. ¿Ahí me escucha mejor, Marci? No sé si me puedes corroborar. ¿Me escuchan mejor? Sí, perfecto. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar de esta reunión de intercambio de experiencias. Vamos a tener dos experiencias el día de hoy. La primera es la de Brasil, que nos va a estar exponiendo el compañero Sergio Márquez. Él amablemente pues, nos va a hacer una presentación con bastantes recomendaciones que creo que les pueden servir para la implementación de las estrategias. Y después vamos a tener a Samuel Diogo de la M de Uruguay. Entonces la dinámica es que cada uno hace su presentación y después tenemos unos minutos para hacer preguntas a cada uno de los expositores. Voy a ceder la palabra y la reunión para que Sergio pueda iniciar la presentación y pueda compartirnos su pantalla. Entonces, Sergio, adelante. Olá, bom dia a todos e a todas. É com muito gosto que estou aqui a compartilhar com vocês a experiência do Brasil, uma boa prática que o Brasil tem em sustentabilidade, que é a arrecadação de fundos através de subsídios governamentais. Sim, eu estou tentando, eu creio que tens que me considerar o controle, Daniela. Hola Sergio, ya vemos tu pantalla, yo ya la puedo ver. Não está aparecendo acá para mim. No aparece, yo sí la puedo ver. No sé los demás si nos pueden corroborar en el chat si ya pueden ver la pantalla de Sergio. Sí, dice Miguel también, entonces Sergio, ya vemos tu pantalla. Sim, só que não estou vendo acá para poder. Para poder pasarla. Isso, sim. Não está Y aparecendo. si abres la presentación en tu computadora, tal vez directamente podemos verla, no a través del link, tal vez la logramos ver, no sé si puedes intentar por ahí. Sim. Exacto, ahí ya la vemos. Sergio está perfecto, ya está abriendo y ya la tenemos en pantalla. Podemos, então, trabalhar por aqui, sim? Perfecto, adelante. Bueno, acá em Brasil temos uma linha histórica de como se processou toda a gestão de convênios e alianças governamentais. E desde que iniciamos este processo, traçamos uma estratégia para lá sustentabilizar que estava embasado em 4 pilares: a diversificação de nossas ações, de como faríamos as intervenções através de um diagnóstico do território e de que serviços eram necessários para atender a esses territórios. Estabelecemos uma cultura de projetos com os programas, de projetos que já estavam prontos, com uma linha com custos, com os objetivos que queríamos alcançar. E trabalhamos na inovação de serviços, buscando aproveitar o máximo possível as nossas estruturas, de acordo com toda a reestruturação que fizemos acá nestes últimos anos. Então, se embasamos nesses 4 pilares a estratégia de sustentabilidade. Sim,
Acá construímos uma matriz de cuidados alternativos e dividimos essa matriz em 4 linhas de cuidados. Cuidados residenciais em entornos familiares, cuidados parentais ou familiar, atenção direta básica e apoio aos jovens. E dentro dessas 4 linhas de cuidados alternativos, distribuímos os serviços que nós temos, e em cima desses serviços é que buscamos os financiamentos. É claro que os programas têm total liberdade de buscar as inovações, e isto sempre é regrado com a área programática, todas as inovações. E para isto, para que pudéssemos organizar de como iríamos trabalhar e de onde iríamos buscar os convênios governamentais e as alianças que necessitávamos para nossa sustentabilidade. Sim? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode falar, porque eu não estou vendo a caixa de diálogo, sim? De acuerdo, gracias. Sí, entonces, para que nosotros aquí en Brasil pudéssemos ter uma legislação que nos possibilitássemos acessar os subsídios governamentais, eu vou explicar para vocês como, dentro de uma linha de tempo, como a organização trabalhou e incidiu em cima de legislações e de políticas públicas através de sua advocacy. Desde 90 foi instituído o Estatuto do Ninho e da Ninha, que é o estatuto, acá chamamos Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto ele foi instituído através de uma lei, e ele regulamenta todos os direitos de ninhos e ninhas e adolescentes. Sim? Paralelo a isso, começamos a discutir uma lei orgânica da assistência social, onde se regulamenta todos os serviços de la assistência social em país. Em 2006, incidimos na aprovação de uma resolução conjunta do Conselho Nacional do Direito de la Niñez e do Conselho Nacional de Assistência Social, que é o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de los Niños e Adolescentes à la Convivência Familiar e Comunitária. E em 2009, aprovamos uma resolução conjunta também desses 2 conselhos, que foram as orientações técnicas para serviços de acolhimento para ninhos e adolescentes, e nesta tipificação, nessas orientações técnicas, a organização trabalhou para que a Casa Lar fosse uma das modalidades de acolhimento. Em 2010, foi modificada através de uma lei o Estatuto de Ninho e do Adolescente, e se incluiu o acolhimento familiar e a convivência familiar e comunitária na legislação que não havia. E também foi publicada neste mesmo ano a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencialistas, aprovada por uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, e essa tipificação ela regulamenta todos os serviços que têm financiamento público através de subsídios governamentais federais, estaduais e municipais. Em 2009 também, o Brasil foi signatário das diretrizes de cuidado alternativas para a niñez, aprovado pela ONU. Sim? Então, esta é uma linha de tempo que é necessário para entender como se foi construído todo o cenário para que pudéssemos ter hoje os subsídios governamentais como um dos suportes de sustentabilidade do nosso país. Em agosto de 2009, nós tivemos o primeiro serviço de acolhimento em casas lares, 100% insertadas em la comunidade, no município de Campinas. Este município
ele fez o reordenamento de seus serviços através da legislação e nós fomos para apoiar o município nesse reordenamento e implantar as casas lares. Hoje, de 2009 a 2016, nós temos 7 casas lares implantadas no município de Campinas, e esse foi o nosso primeiro serviço 100% financiado com recursos governamentais. E depois de Campinas, implantamos serviços com casas lares em la comunidade, e não mais em condomínios, em Natal, Foz do Iguaçu, Rio Claro, Lorena, Pirassununga, Maceió, Aracaju, Recife, Mossoró, Caçapava, Limeira, Camaçari e o último que estamos implementando na cidade de Cianorte. Todos estes são serviços em que todas as casas lares estão inseridas na comunidade e com 100% de financiamento governamental. E dos programas, que são os programas tradicionais, que ainda estão com casas lares em condomínio, mas não mais em la quantidade de casas que teníamos antes em condomínio, mas de acordo com a quantidade de casas que é apropriada para atender só as crianças de município onde estão os serviços. Nós temos os programas de Caicó, Lauro de Freitas, Igaraçu, Porto Alegre, Santa Maria, Poá, Rio Bonito, São Bernardo do Campo, Goiuerê e Manaus. Sim? Todos esses programas têm financiamento de acolhimento. Na primeira coluna, 100% de financiamento, e na segunda coluna são programas que ainda não atingiram os 100% de financiamento com subsídios governamentais de acolhimento. E alguns desses programas têm outros serviços de fortalecimento familiar e comunitário, que são também financiados, e os centros de educação infantil também são 100% financiados com subsídios governamentais. Fiz um gráfico para mostrar para vocês como está dividido hoje as nossas receitas locais. Nós temos hoje 89% de todos os recursos dos serviços de acolhimento de ninhos com entradas locais de fontes públicas, sim? E de fortalecimento nós temos 80%, de programas para jovens nós temos 64%, e de apoio e arrecadação de fundos nós não temos, nós não conseguimos firmar convênios públicos para esses dois públicos, que seriam a Oficina Nacional e a Arrecadação de Fundos. E hoje, de receitas locais, as entradas de fontes públicas representam 63% do pressuposto do Brasil. Isto gira em torno de 23 milhões de reais. Sim? Alguma pergunta até aqui ou posso seguir? Creo que por el momento no. Sergio, de cualquier forma, si alguien escribe algo en el chat, yo te estaría informando. Ok, então vou seguir, e quando quiserem fazer alguma pergunta é só solicitar, sim? Para que nós pudéssemos organizar a organização para os convênios e para as alianças governamentais, nós estabelecemos uma normativa interna que buscou melhorar os processos de convênios, onde enumeramos diversos procedimentos que foram adotados desde que iniciamos com os convênios governamentais.
a execução correta desses procedimentos é fundamental para que tenhamos processos seguros e transparentes, pois estamos trabalhando com recursos públicos, nós temos as prestações de contas dos recursos financeiros, temos que dar publicidades em por nossos canais de comunicação do que estamos fazendo, porque tem toda uma legislação acá em Brasil que regulamenta os subsídios governamentais para ONGs. Dentro dessa normativa, nós fizemos um passo a passo que todos os programas têm que seguir, sim, que vai desde a prospecção, que é uma investigação de campo, para onde se identifica as oportunidades de novos convênios e alianças, e colocamos também quais são as pessoas responsáveis para que façam essa prospecção. Acá temos uma estrutura que estamos implementando aos poucos, que são os coordenadores de territórios, sim, e temos coordenadores de serviços também em los programas, e junto comigo, esses coordenadores, nós prospectamos para podermos tomar as decisões se temos oportunidades ou não de fazer alianças e convênios governamentais. Sim? Todos os convênios governamentais acá em Brasil, ela tem que ter uma convocatória pública, que são os editais. E quando esses editais são publicados, nós realizamos uma análise programática, uma análise econômica e financeira do projeto e identificamos que riscos estão involucrados com este convênio ou aliança e se é viável para a organização, porque muitas vezes não é viável para nós outros. E nesta fase são elaborados um plano de execução financeira, um plano de ação e um mapa de riscos com vários itens em que vamos encaminhar para a junta diretiva para que a junta diretiva valide ou não se vamos participar desta convocatória ou não. E também se prepara um checklist de toda a documentação necessária para a execução do convênio, que é para que todas as áreas tenham já conhecimento de que se o convênio é aprovado para dar seguimento pela junta diretiva, eles têm que disponibilizar a documentação que é necessária para se entregar dentro do edital. Sim, então, após a aprovação da junta diretiva, fazemos a nossa inscrição, sim, em edital, e quando aprovado, quando somos chamados para assinar o termo de convênio, o contrato, nós passamos aí para uma segunda fase, que é encaminhar o contrato para uma análise jurídica. Esta análise jurídica, ela tem acá, nosso departamento jurídico sabe que tem que ser muito rápida, não pode demorar muito, porque os tempos são muito curtos acá, os tempos de assinatura e de comprovação de documentos, sim. E os contratos, eles são firmados sempre em 3 cópias e se tem a obrigação sempre de que todos os contratos de subvenção governamental de alianças, eles sejam sempre firmados por um procurador nacional e por um computador local. E quando isso é firmado, é imediatamente encaminhado na cópia deste contrato para a área de finanças e controles. Depois que firmamos o contrato de subvenção de programas, temos que seguir os seguintes procedimentos.
insertar em um aplicativo que temos acá, que foi desenvolvido acá pelo Brasil, todas as informações solicitadas em um módulo que temos específico só para convênios. Assim, e neste módulo se anexam todos os documentos que são pertinentes ao convênio. O plano de execução, os términos de la subvenção, colaboração e aliança, os planos de trabalho e execução. Informamos também ao Departamento de Recursos Humanos, através de formulários próprios, todos os colaboradores que serão contratados pelo convênio e já com os códigos de auditoria da fonte de financiamento, que esses códigos eles são liberados pelo Departamento Financeiro Contábil após o convênio, o programa, subir em aplicativo todos os documentos que comprovam a execução do convênio. E informamos também, o programa tem que informar o Departamento Financeiro Contábil de abertura de las contas bancárias, porque acá em Brasília é obrigatório ter uma conta específica só para convênios. Sim? Então, cada convênio tem uma conta bancária específica, onde serão acreditados e debitados, observando sempre qual a fonte de financiamento, porque cada fonte de financiamento tem que ter um código de auditoria acá. Se o financiamento vem de uma fonte de convênio municipal, se vem de federal ou de estadual, e cada fonte dessa tem que ter uma conta corrente específica. Sim? E todas as contas também têm que ter autorização de aplicação dos recursos financeiros, que é uma obrigatoriedade acá, quando não se utiliza os recursos financeiros em determinado período, tem que estar aplicados, certo? No bloco contábil, temos que informar corretamente todos os códigos de auditorias e gastos, tem que se observar tudo isto, temos que ter todos os códigos de auditorias funcionando perfeitamente. Para isso, temos uma persona que apoia, que é quem autoriza todos os códigos de auditoria através dos contratos e se analisam sempre todos os saldos de convênios existentes no sistema Navision. E também se mensuramos mensalmente o que está previsto e reservado na conta de execução dos valores referentes às vacações. Acá temos um 13º salário também, e as rescisões contratuais, porque são montos que recebemos mensalmente em las parcelas de convênios, mas que são pagos aos colaboradores de uma só vez em períodos diferentes. Então, esses saldos, eles têm que estar provisionados, têm que estar previstos, eles têm que estar reservados para que, quando sejam necessários, sejam utilizados. A utilização desses recursos para outra finalidade só poderá suceder mediante uma justificação e aprovação do responsável da área de estratégia de mobilização e relacionamento, porque esse é um valor que ele tem que estar bloqueado para esses fins. Então, se existe uma emergência, um atraso de pago de convênio, esse valor só pode ser autorizado, só pode ser utilizado com uma autorização e uma justificativa. Sim? Aí são coisas mais contábeis, que é previsto em nossas normas para convênios, né? Todo convênio tem que ter uma ficha no Navision, é obrigatória a abertura de uma conta bancária e deverá ser aberta uma ficha de ativo fixo de todos os bens comprados com recursos do financiador. Muitas vezes acá o governo destina uma plata para se comprar bens que são imobilizados, para
equipajem de uma casa lá, equipajem de los serviços. Então, esses bens ficam conosco até o fim da execução do convênio e depois, quando se finaliza o convênio, esses bens são transferidos para o governo ou, se o governo optar, pode doar para a organização os bens que foram comprados em decorrer da execução do convênio até que se termine lá a execução. Acá também temos dentro de aplicativo dos códigos de auditoria, se tem uma trava de que nenhum recurso de convênio ele será utilizado depois de sua finalização. Eles não têm, os códigos de auditoria são automaticamente bloqueados e eles não podem contabilizar, e com isso nós podemos controlar se houve utilização desses recursos posterior à finalização da vigência do convênio. Essa foi uma forma que encontramos para bloquear e para poder monitorar, porque são muitos programas, e quando se trava automaticamente os códigos de auditorias, os administrativos só podem fazer a contabilização se os códigos de auditoria não estiverem bloqueados. E para que eles sejam desbloqueados, tem que ter uma autorização do financeiro para que isto seja feito. Todos os procedimentos eles têm que estar de acordo com o manual de controle interno da organização e com um plano de trabalho, e está dentro do aplique final. Os programas não precisam mais enviar nenhum documento físico para a organização. Tudo é feito através do aplicativo. Todos os documentos são enviados através do aplicativo. Isso foi uma forma também que buscamos para agilizar, porque são muitos serviços financiados acá em Brasil e estava impossível de administrar tantos papéis. Na rendição de contas, deve-se observar quanto à rendição de contas do convênio. Então, tem vários procedimentos que os administrativos têm que observar, os prazos de que se terminam, os términos das subvenções, normas de tribunais de contas dos municípios. Cada município acá tem normas específicas de prestação de contas, quais são os modelos de formulários de prestações de contas, plano de execução, manual de controles interno. É fundamental a prestação de contas correta, respeitando os limites de gastos. Isso, se tem um plano de trabalho para isso, um plano de gastos para isso, e tem que ser respeitados. E quando se entrega a rendição de contas, se envia também através do aplicativo a controladoria que nós temos de convênios, o respectivo protocolo, certo? E todos os documentos originais devem ser mantidos em ordem e em um arquivo específico em bom estado, porque acá em Brasil temos que guardar os documentos de convênios por no mínimo até 10 anos, porque podemos receber fiscalizações posteriores de la fazenda, dos tribunais de contas do município, do estado ou da federação. Acá também tem uma orientação que damos aos programas, se tem atraso de transferência de recursos dos convênios. Não temos recursos próprios para estar fazendo empréstimos aos programas devido ao atraso do pagamento dessas alianças. Para isto, conseguimos colocar em análises nos contratos uma cláusula que nos beneficia nesse sentido. E também foi determinado pela junta diretiva que, em caso de atrasos de transferência de recursos dos convênios superiores a 3 meses, nós imediatamente interrompemos, tomando todas as medidas legais aplicáveis. Para esses fins, é imprescindível que se
que documentamos todas as comunicações com os órgãos responsáveis do convênio, assim como a jurisdição da infância e da juventude. Essa é uma medida que deixamos muito transparente para os nossos financiadores sempre, e acá não temos tido grandes dificuldades e não precisamos tomar medidas tão drásticas nesse sentido até hoje. E para aquilo, um programa peço um empréstimo se há um retraso de pagamentos um atraso de pagamentos de convênios. Tem que ser feita uma solicitação para o responsável de estratégia de mobilização, que vai analisar o caso e vai dar um parecer favorável ou não. E todo empréstimo ele tem que ser devolvido acá em no máximo um mês. Se contamos em todo o processo é sempre auditado com a auditoria interna e externa, e também temos as auditorias que são do Tribunal de Contas dos municípios e dos estados. Por isso temos que ter uma execução sempre correta dos procedimentos. Temos toda uma assessoria da Oficina Nacional que apoia os programas quando se tem a oportunidade de execução de um convênio. E termino com uma frase de Hermann Gmein, que para um grande lucro só se é realidade quando hacemos mais do que se deve fazer. É isto que gostaria, que tinha para apresentar para vocês. Muchísimas gracias, Sergio, por esta presentación. Creo que hay muchísimos elementos que me gustaría rescatar. Sin embargo, prefiero abrir el micrófono para que hagan algunas preguntas. Hay algunos colegas que escribieron en el chat, entonces adelante. Creo que la primera pregunta era de Paulina, de Chile. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Paulina. Sí, un gusto saludarlo, ya aquí integrándome yo creo que hoy día cumplo un mes en la organización, así que contenta de estar aquí nuevamente. Lo que quería preguntar es si esta estrategia de sostenibilidad que presentaste se definió una vez realizado el estudio de subsidio, o más bien ustedes a partir de lo que ya habían definido focalizaron los términos de referencia al estudio. ¿Cómo fue el proceso aí? Porque aí hay una... Sim, na verdade, desde 2009, 2010, a Associação Nacional já tinha traçado uma estratégia de sustentabilidade. E dentro dessa estratégia de sustentabilidade estava incluído os subsídios governamentais, sim? Uhum. E passamos desde então a investir nessa estratégia de sustentabilidade como uma das estratégias, sim? E principalmente essa estratégia para o financiamento do acolhimento das casas lares, porque era onde temos os nossos maiores investimentos, os maiores custos estão em casas lares. E como em Brasil é uma política pública que é por obrigação de ser executada pelo governo, sim, por isso que apresentei para vocês todo o histórico de linha de tempo, sim, porque foi uma construção na qual a organização acá esteve sempre no centro dessas discussões. A junta diretiva também direcionou que o nosso crescimento em termos também de acolhimento e a manutenção do acolhimento em Brasil se daria por financiamento governamentais, sim, em sua maior parte por financiamento governamentais. Por isso que temos programas que já se tem 100% de financiamento e temos programas que ainda não têm os 100% de financiamento. Ok, obrigado. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para Sergio. Hola, yo sí tengo una pregunta. ¿Me oyen?
Sí, adelante, Sí, Mar. perfecto. Sí, la pregunta está dirigida en relación a la aplicación financiera donde incluyen todos la información. Bueno, pero perdón, Marci González de República Dominicana, encargada de abogacía. Era en relación a esa aplicación financiera, si también va contigo, Daniela, si eso es algo que se pretende aplicar en todas las AM o cada quien lo desarrolla o vamos a tener la oportunidad de verla de la experiencia de Brasil, porque me parece que es una herramienta muy buena para el seguimiento. Claro, primero Sergio y después te comento yo un poquito. Adelante, Sergio. Sim, este documento ele foi necessário porque, como até 2009 não tínhamos subsídios governamentais, sim? Nosso financiamento era exclusivamente 80% de recursos internacionais e 20% de subsídios locais acá, mas muito de empresas privadas e apenas um convênio e mais para os centros de educação infantil que